Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal ir chegando. Olá, tudo bom? Boa noite. Olá, olá. Tudo bem? Se você quiser falar aqui qual é o seu nome, da onde você é, eu vou ficar bem feliz em saber. Boa noite, Fabiana. Tô bem empolgada com o tema de hoje, que eu considero bem importante aí para quem tem o desejo de emagrecer. Quem aqui tem interesse ou está sentindo que quer emagrecer, que quer perder peso? Oi, Fabiana. Obrigada pela sua presença. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. A ansiedade no contexto geral da vida mesmo. Uau, dos Estados Unidos, que legal! Camila Nunes, boa noite. Tudo bom, Camila? Então, como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre ansiedade. A ansiedade num contexto tanto da vida mesmo, como também focado pro emagrecimento, né? E aí, quem aqui tem interesse em saber sobre esse assunto? Tem alguém aqui que sente que tem ansiedade, assim, que hoje em dia sofre de ansiedade? Ou tem a ansiedade bem controlada? Hein? Eu tô esperando aqui alguns minutinhos pra gente esperar ver se mais alguém vai chegando aqui. Mas, de qualquer maneira, eu já vou começando a falar. Olá, de Pernambuco, Bismarck. Muito obrigada pela presença. Fabiana também. Fabiana comentou comigo aqui agora, sofre de ansiedade. A Camila também, sim. O Bismarck, não sei se é exatamente esse o seu nome, mas também comentou eu. Legal. Então, gente, na verdade, a Fabiana comentou aqui, eu sou muito ansiosa. Legal, então essa aula vai ser bem legal pra você. Olá, Dudu, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Como eu falei inicialmente, a gente vai falar sobre ansiedade no contexto da vida em geral e também, mais especificamente, no contexto do emagrecimento. Gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Angélica, Cacau, obrigada pela presença. Boa noite para vocês. Então, gente, é o seguinte. Na verdade, esse tema, ansiedade... Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer problema com áudio, qualquer necessidade, dúvida ou querer fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade para comentar aqui, tá bom? Olha, a Cleice comentou comigo aqui, sou ansiosa demais também no emagrecimento. Normalmente quando a gente tem uma certa ansiedade na vida, de uma forma geral, acaba que a gente transfere também para isso, né? Para o processo de emagrecimento ou para qualquer questão que tenha relação com a gente buscar uma conquista, né? Porque de qualquer maneira a gente precisa ter tranquilidade para a gente fazer as coisas, né, de forma que nos possibilite alcançar os objetivos que a gente tem, né? Então, esse tema é um tema muito delicado e, ao mesmo tempo, é um tema que faz parte da vida de todo mundo, né? Então, eu quis trazer aqui, mesmo não sendo exatamente uma questão relacionada à nutrição em si, né? A nutrição acadêmica que a gente aprende na faculdade, mas eu considero que é parte fundamental para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam. Oi, Júnior! Então, o que acontece? Na nutrição acadêmica, normalmente a gente estuda o quê? A gente estuda os alimentos, né? A gente estuda os nutrientes, do que o alimento é feito, né? Como que a gente pode fazer uma dieta que seja equilibrada. E a gente não aprende a questão de comportamento, né? Como que a gente pode melhorar a nossa maneira de atender os pacientes, as pessoas que buscam o trabalho do nutricionista,
fazendo com que o acompanhamento, né, e a indicação, as orientações nutricionais sejam realmente colocadas em prática, né? Porque eu percebo que não basta a gente apenas fazer uma orientação de uma dieta em si, sem abordar a questão da saúde mental, né? Porque a ansiedade, ela tem essa relação, tem relação com a questão da nossa saúde mental. Eu gosto de ter um conceito mais amplo da nutrição e da saúde, que é um conceito mais até que eu chamo de integrativo. Porque eu considero que o nosso corpo não é só o corpo físico, né? A gente tem o nosso corpo físico, que a gente realmente nutre através dos alimentos, mas a gente tem também o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, a gente tem também o nosso corpo espiritual, né? A nossa conexão com algo maior, com a natureza, com as outras pessoas. Então, cada uma dessas áreas é importante a gente poder entender como nutrir de uma maneira saudável, para a gente poder, então, condicionar os nossos comportamentos de uma maneira que seja possível colocar em prática aquilo que a gente deseja, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Se você, às vezes, não se alimenta muito bem, pode ser que isso te traga um aspecto de estafa, de indisposição, de cansaço, de falta de energia. E, ao mesmo tempo, se você não cuida da sua saúde emocional ou também mental, aí isso pode também trazer um comportamento que vai ter como resultado um ganho de peso, por exemplo, que vai ser no físico, né? Então, na verdade, tudo está interligado. Então, por isso que eu quis trazer essa questão aqui agora, porque eu acho que tudo faz parte, sabe? Do contexto de saúde, tanto a nossa saúde mental, como emocional, como física e até mesmo espiritual. E a nutrição, na verdade, para a gente poder abordar esse tema aqui em relação ao emagrecimento, a gente tem duas maneiras de observar isso. A gente pode olhar para a ansiedade de uma forma bem conceitual, realmente, né? E aí a gente pode pegar todos esses conceitos, na verdade, e trazer para a questão do ganho de peso e do emagrecimento. Então, vamos fazer uma abordagem primeiro no conceito e depois eu vou levar para o processo do emagrecimento, ok? Então, assim, na verdade, gente, ansiedade não é uma coisa assim que a gente precisa 100% estar longe, sabe? Ou no sentido assim de interpretar como sendo algo que você não pode ter. Porque todo mundo vai ter um certo grau de ansiedade, né? É normal, faz parte da nossa natureza, faz parte do contexto da nossa natureza humana mesmo. Se a gente for pensar, até mesmo se a gente precisa ter algumas maneiras de agir para até uma defesa, a ansiedade é importante, porque a ansiedade te dá uma sensação, às vezes, de que você precisa reagir a algo, ou mudar algo, ou se proteger de algo. Então, não é que seja uma coisa ruim, o problema é quando ela toma conta da nossa vida, quando ela controla a nossa vida, mais do que a gente consegue controlar ela. Então, é importante a gente poder, na verdade, entender, né, sentir, reconhecer e administrar, né? Na verdade, hoje também, o que a gente pode ter uma relação muito grande com esses processos de ansiedade que a gente vê muito presente na nossa sociedade? O excesso de informação, né? Então, assim, hoje a gente vive num mundo que ele tem informação o tempo inteiro, né? A gente tem informação que a gente carrega no bolso, inclusive, que vem no celular, né? É informação de notícia, é rede social, é informação que vem também do rádio, que vem da televisão, as coisas mudam muito rapidamente, então esse bombardeio de informação é um fato que realmente pode interferir no nosso estado emocional, nosso estado de tranquilidade, né? Primeiro porque às vezes vem muitas informações
que pode não ser boas, podem não ser positivas, e a gente acaba assimilando e somatizando isso. E também porque hoje existe um contexto nas informações, no mundo social, inclusive, né? Redes sociais, ou mesmo essa tendência que tem de reality show, de novelas, né? De programas de televisão, que condiciona a nossa mente a interpretar como se houvesse uma maneira perfeita da gente viver. Como se houvesse algo que os outros têm, mas que a gente não tem, porque é tão perfeito, né? Então, acaba que sem querer, a gente pode entrar num contexto de comparações da nossa vida com tudo isso que se apresenta pra gente e começar a achar que a nossa vida não é boa o suficiente, ou que a gente não é feliz, ou que a gente nunca vai ter a capacidade de alcançar certas conquistas que outras pessoas alcançam. E que a gente vê isso através das próprias mídias mesmo, né? Então, esse processo de excesso de informação associado com o tipo da informação também que chega pra gente, inclusive nesse modelo de vida perfeita, acaba que interfere no nosso estado emocional. É como se a gente estivesse sempre buscando algo a mais ou tendo que lidar com muitas notícias que são negativas, né? Ou instáveis também, né? Porque hoje em dia a gente tem as notícias que vêm de violência e a gente tem notícias que vêm da economia, que vêm da política, que vêm do mundo perfeito. Então, tudo isso interfere também. Outra questão muito interessante para a gente poder abordar é que a ansiedade, ela é um conceito, um contexto, na verdade, que é o fato da gente não conseguir permanecer presente no presente. Né? Então, quando a nossa mente está muito ocupada, principalmente preocupada, né, que é a preocupação, a gente acaba não tendo condições de aproveitar 100% do momento, né? A gente acaba não apreciando o momento presente. E esse é uma característica muito específica do processo da ansiedade, né? A nossa mente às vezes fica ali. Às vezes você tá no carro, mas você tá pensando na conta que você tem que pagar. Aí quando você tá no banco, você tá pensando no seu filho que você tem que pegar na escola. Quando você tá lá pegando seu filho na escola, você tá pensando que o jantar, você tem que comprar comida pro jantar. Então, essa questão também de a mente estar sempre fora do presente causa um estado emocional de ansiedade. Além do que, também... o nosso processo mesmo até de educação, né? Não nos ensina a lidar com a ansiedade. Muitas vezes quando nós somos crianças, que nós temos toda uma energia bem acelerada, uma vontade de se expressar, às vezes uma criatividade que tá ali querendo, né, colocar pra fora, muitas vezes a gente tende a, em vez de ter um direcionamento do tipo assim, calma, respira, é mais assim, fica quieto, menino, não fica assim, sabe? Ou então, quando a gente entra num estado emocional, às vezes, que não é muito positivo, né, de chorar, de ficar irritado, às vezes os adultos tendem a falar para as crianças, para com isso, para de chorar, engole o choro, em vez de fazer com que a criança possa estar em contato com aquela emoção, percebendo o que está manifestando nela essas oscilações emocionais, para que ela possa, então, administrar isso através da respiração, através da calma, através de um condicionamento mental que possa desacelerar esse movimento emocional. Então, são vários fatores que interferem nesse processo da ansiedade, né? Então, vou fazer um resuminho aqui para vocês. A questão do excesso de informação, que tem a ver com o estilo de vida moderno. Tem a questão de estar com a mente muito ocupada, fora do presente. E tem a questão da maneira como a gente aprende a lidar desde criança com essas questões. Vamos ver o que mais que eu quero falar com vocês a respeito do conceito da ansiedade para a gente trazer agora para o processo do emagrecimento. Acho que é isso mesmo, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Se vocês querem falar alguma coisa disso que eu falei, fiquem à vontade, tá bom?
Então, gente, e aí como que a gente pode lidar com isso, principalmente em relação ao processo de emagrecimento, né? Como que a gente pode reduzir essa oscilação emocional para que a gente não desconte na comida, né? Porque é isso que acontece. Muitas vezes por esse processo que acontece interno da mente, que se transfere pro emocional, a gente pode querer comer, beber, né? E às vezes isso vai desencadear em outros fatores também, né? Porque se você tá com um corpo, às vezes, que não tá ali com energia, né? Até um desgaste da própria ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela parece que ela é uma coisa que dá energia, mas na verdade ela desgasta a nossa energia. E além disso, com um hábito alimentar que também não favorece a energia, né? Aí então isso acaba também trazendo um processo, às vezes, de indisposição, de falta de vontade de fazer as coisas, de já acordar cansado, de acordar já tipo, ai caramba, mais um dia, sabe? Então é todo um contexto assim que acaba que interfere na qualidade de vida. Então, o primeiro passo, quando você percebe que você tem ansiedade, que você sente ansiedade e que isso tá atrapalhando a sua saúde, que você quer emagrecer, mas acaba que a primeira coisa que você pensa, eu sou muito ansiosa e eu não consigo parar de comer porque eu desconto a minha ansiedade na comida. É você começar a compreender exatamente, refletindo mesmo, sabe? Reflexão. O que você quer? O que você está buscando, sabe? Por exemplo, se você decidiu emagrecer, provavelmente existem alguns motivos que te levam a isso. Você não vai identificar esse motivo de uma forma assim superficial. É importante o processo da reflexão porque a ansiedade é uma coisa que acontece dentro da gente, não tá fora, né? Tanto que se você não estiver ansiosa, o mundo ao seu redor pode estar totalmente caótico e você tem a capacidade de controlar suas emoções. Em contrapartida, se você internamente está ansiosa, o mundo externo pode estar totalmente tranquilo, que para você o seu mundo vai parecer totalmente caótico. Então, não tem outro caminho a não ser um olhar para dentro, tá? Parece até meio óbvio, mas é um processo que, com as demandas do dia a dia, com tantas coisas que a gente tem que resolver na vida, às vezes a gente deixa isso de lado. E às vezes a conta vem no momento até mais da vida, mais na idade adulta, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira ansioso para lá pros, sei lá, uns 45, 50 anos perceber, nossa, eu preciso melhorar minha qualidade de vida, né? Então, por quê? Porque chega um ponto que a vida mesmo e os resultados que você traz, né, acaba que te condiciona a buscar esse olhar para dentro, né? Então, realmente, o primeiro passo é esse, sabe? É começar a olhar para sua ansiedade, sabe? Partindo do princípio do que você quer. Então, se você não está satisfeita com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu peso, então você já definiu uma coisa, você quer melhorar. Você quer emagrecer. Você quer emagrecer quantos quilos, né? Por que você quer emagrecer? O que estar acima do peso está trazendo para sua vida? O que está acima do peso está te trazendo como resultados negativos? E o que emagrecer vai te trazer como resultados positivos? Por que isso é importante para você? Quem você quer se tornar ao atingir o peso que você deseja? Isso é muito interessante porque, na verdade, não existe uma resposta pronta. Eu posso te dar uma resposta em relação à minha realidade, em relação à minha vida, e uma outra pessoa pode dar uma resposta totalmente diferente. Então, parte realmente de uma realidade interna, de um desejo interno, e dessa realidade que está conectada também com o que te faz estar ansiosa, tá? Então, é uma questão muito pessoal mesmo. E lembrando assim, né, gente, porque, como eu falei no começo, a reflexão muitas vezes é algo que a gente não dá valor, né? Mas é o ponto de partida, assim,
para qualquer equilíbrio emocional, né? Então faça essa pergunta para você, sabe? O que eu estou buscando? Eu estou satisfeita com o meu corpo hoje? Se eu continuar da maneira como eu estou hoje, como eu estarei daqui a 5 anos? Essa maneira como eu identifico que eu estarei daqui a 5 anos, estando como eu estou hoje, ansiosa e comendo além da conta, é como eu quero estar? Se não, como eu quero estar? Então, isso vai te dando uma motivação e uma inspiração para que você, então, comece a ter um olhar mais cuidadoso com os seus comportamentos. Para que você possa, então, ter uma administração aí melhor desse processo de ansiedade. E não incorporar isso como sendo seu, sabe? Você pode já até mudar a frase, assim, por exemplo. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Sabe? E perceba que a ansiedade, ela tem variações ao longo até do dia, de acordo com o que acontece com você, né? Então, quando você tá dormindo, você não tá ansiosa, né? Então, identificar esses fatores aí, bem pessoais mesmo, da sua personalidade, daquilo que você quer, tá? Correlacionando a essas características também da sua própria vida, do que te faz ficar ansiosa e aí, como consequência, comer além da conta, né? Outra questão muito importante, dando seguimento a isso, né? Porque a partir do momento que você teve essa reflexão, que você definiu o que você quer, que você sabe o que você quer, o que você tá buscando, tomou essa decisão, quero emagrecer, quero controlar minha ansiedade. O segundo passo é você buscar uma ajuda profissional, né? Um profissional que você admira, que você confie, né? Por quê? Porque pode não ser muito simples, sabe? Na verdade, é simples, mas as nossas emoções, elas são complexas, sabe? Então, tem dia que a gente acorda super inspirado, super motivado, e tem dia que a gente tá cansado, que a gente, né, tá realmente um pouco mais ansioso. Então, um apoio profissional vai poder te orientar, né, nesses momentos. Vai te dar um apoio para quando você se sentir mais indisposta, né, ou desmotivada. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso emagrecer e eu vou procurar a dieta que a minha amiga fez, que a vizinha fez, ou que a blogueira fez, e eu vou entrar na internet, vou entender como é que funciona, eu vou fazer sozinha. Existem pessoas que conseguem fazer isso, mas é o mínimo de pessoas, sabe? A maioria das pessoas que conseguem realmente um sucesso acabam tendo um apoio. E esse apoio, você vai poder identificar aquilo de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você considera que pode ser importante para você no seu momento. Então, por quê? Porque existem várias vertentes nesse conceito, nesse contexto. Existe um apoio profissional que vai te orientar como se alimentar, e isso dentro de um contexto que seja para a sua vida, sabe? Não existe uma fórmula mágica que é igual para todo mundo. Até devido a você começar a ter essa reflexão um pouco mais profunda em relação à sua vida, você também vai começar a identificar o que faz sentido para você, o que funciona para você, né? E o profissional vai estar te orientando, o caminho pode ser assim. Não, mas isso não funcionou para mim. Não, então vamos ajustar isso dessa forma, vamos ver se funciona. Poxa, desse jeito funcionou. Poxa, mas olha, funcionou até um certo ponto, agora eu já não tô mais achando que isso tá funcionando. Vamos fazer uma outra experiência? E assim vai, sabe? Porque não é da noite pro dia que as coisas acontecem, sabe? Então, esse apoio vai te dar um oxigênio para você conseguir se manter ao longo do processo até você atingir os seus resultados, compreendendo como fazer isso de uma forma que faça sentido para você. Deixa eu ver o que mais. Profissionais também pode ser interessante na área de saúde, um médico, um nutricionista, às vezes um psicólogo, pode ser um coach, pode ser um terapeuta, né? Dependendo daquilo que faz com que você se sinta ansiosa, né? Existem várias vertentes aí. Mas uma das coisas muito importantes é também observar os hormônios, né? Porque querendo ou não, algumas questões emocionais, elas podem estar relacionadas a isso,
sabe? Então, por exemplo, as mulheres têm uma queda de estrogênio, que é um hormônio feminino, muito grande na fase da menopausa. E muitas mulheres se pegam deprimidas nessa fase. E aí entram num processo, às vezes, de um ciclo vicioso, de se achar de baixa autoestima, né? De até de ganhar peso nesse momento, achar que a vida já passou, que já teve os filhos, que, sabe, assim. E às vezes é uma questão hormonal, sabe? Então é muito importante também ter esse panorama, sabe? Se você percebe que a sua energia não tá muito legal, que você oscila muito emocionalmente, ou que você se sente muito cansado o tempo inteiro, vale a pena essa análise. Inclusive, a própria tireoide também tem relação com essas questões, sabe? O hipertireoidismo tende a deixar a pessoa mais ansiosa, mais agitada, enquanto que o hipotireoidismo tende a deixar a pessoa mais deprimida. Então, isso também tem relação. Que mais? Vamos lá. Outra coisa muito interessante, assim, em relação a você ter uma ajuda profissional, é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa de ocupação. Já ouviu aquele ditado? Mente vazia, morada do diabo? E é verdade, né? Então, assim, até no próprio processo de emagrecimento, se você simplesmente quer emagrecer, mas você não definiu qual que é a sua meta, quantos quilos você quer perder, em quanto tempo mais ou menos isso pode te trazer esse resultado, tudo isso você se sente perdida no processo, sabe? Então, junto a um profissional, você tem essa condição também de definir qual que é a sua meta, né? Pro seu cérebro mesmo, sabe? Entender que existe um caminho a percorrer, né? E para que você alcance essa meta que você definiu, você vai ter que dar passos. E aí, com isso, você sabe o que fazer. E aí, você preenche a sua mente com essas atitudes, com o que fazer, como fazer, sabe? Em vez de se sentir ansiosa, perdida, no tipo, eu quero, mas eu não sei o que eu faço, sabe? Então, um apoio profissional também tem esse contexto. Porque aí você cria um propósito, né? Deixa eu ver o que mais que pode ser interessante nesse contexto do profissional. É isso. Muito importante também, porque junto com o profissional, você tem a condição de também, além de definir a sua meta, para que o seu cérebro saiba qual a direção você está indo, isso reduz um pouco mais a ansiedade, é você aliar a sua meta com as suas expectativas, né? Porque a ansiedade, ela também é um processo de demanda de expectativa, né? Quando a gente fica numa expectativa muito grande de alguma coisa, né? Ou que você vai, de repente, assim, apresentar uma palestra, ou que você vai encontrar uma pessoa que há muito tempo você não encontra, né? Então, isso traz também um processo de ansiedade. E no emagrecimento, isso também acontece, né? De você, agora eu vou transformar minha vida, vou mudar totalmente meus hábitos e cria uma expectativa assim, tipo, sei lá, você fez 2 semanas de dieta, 2 semanas fazendo exercício, querendo perder 10 quilos. E aí, de repente, você perdeu 4 quilos. E aí você fica frustrada, né? E aí a frustração vai fazer o quê? Vai gerar ansiedade. E aí esse sentimento de ansiedade aliado à frustração vai fazer você querer desistir e achar que não é capaz, né? Então, você ter uma pessoa ali, um profissional que vai te ensinar como criar suas metas e também você poder expor quais são as suas expectativas, de maneira a vocês poderem aliar isso de uma forma coerente, também vai poder te ajudar nesse processo para ter menos ansiedade. E também porque outra questão é que a expectativa, muitas vezes, ela tá relacionada também a um processo, assim, da gente querer as coisas muito rapidamente, né? A gente, às vezes, quer que a nossa vida se transforme em uma semana. A gente quer que as conquistas que a gente coloca como sendo nossas metas, nossos sonhos, se realizem de uma noite para um dia. E não é assim que acontece em nada na vida, né? Até pra gente gerar um bebê demora 9 meses, né? Não é nem 9 meses, são 40 semanas, né? Então é mais do que 9 meses. Pra começar a comer são 6 meses. Pra começar a andar é quase que 1 ano.
para começar a falar 1 ano e meio. Então, tudo na vida demanda tempo. Então, essa expectativa também tem que ser aliada dentro de um fator de tempo que seja coerente, tá? Não existe pressa, tá? Existe entender o que fazer e como fazer e aliado a também ao seu porquê, né? Por que que isso é importante para você? A terceira questão que eu quero falar com você, eu falei de duas, né? Que foi entender o que você quer, o que você está buscando, o porquê, ter um apoio profissional e também você compreender, fazer uma investigação de como que você pode extravasar a sua ansiedade. Porque ela existe, gente, não tem jeito. Eu fico ansiosa, né? Todo mundo fica ansiosa. Eu tava vendo uma palestra de uma monja e ela começou a palestra falando, eu também me sinto ansiosa. Então é um trabalho contínuo, sabe? É um aprendizado. Então, assim, quando você vai começar o processo de emagrecimento, você vai acabar reduzindo alguns alimentos, né? Mesmo que você coma alguns alimentos que você goste, de maneira moderada, né? Com equilíbrio, de alguma maneira, para você ter resultado, você precisa reduzir alguns alimentos, que normalmente são aqueles alimentos que a gente usa como sendo uma válvula de escape, né? Que normalmente são alimentos mais doces ou mais saborosos, como fritura, ou besteiras mesmo, né? Às vezes a ansiedade, assim, de você estar na rua, numa correria, e aí come qualquer coisa que vê, ou muito carboidrato, massa, até porque são alimentos que realmente geram uma sensação de prazer pro cérebro mesmo. Então, você precisa, não é que você precisa, que eu não gosto muito dessa palavra impositiva, mas assim, entenda que vai ser muito importante você encontrar qual vai ser a atividade ou algo que você vai realizar, que você vai incluir aí no seu dia a dia para você poder extravasar essa ansiedade que não na comida. Porque de alguma maneira é importante ter algo pra gente extravasar, né? É importante, sabe? Por que a gente gosta de descanso? Por que a gente gosta de tirar férias? Porque o ser humano precisa desse momento de relaxamento. Só que conscientemente a gente precisa encontrar um relaxamento que seja benéfico pra gente, que seja positivo, né? Então, uma das maneiras, como é dito, né, de forma frequente por todos os profissionais de saúde, é incluir atividade física na vida, né? Porque a atividade física, ela vai te ajudar a extravasar, né, a sua ansiedade, assim como também ela vai fazer com que você produza alguns hormônios que são de bem-estar. E muitas vezes, se você tem dificuldade de fazer, porque há muito tempo você está sedentária, ou porque além de você estar sedentária, tem a questão às vezes de estar acima do peso, não se cobre de você ser a pessoa fitness, entendeu? Você pode ir aos poucos, incorporando isso de uma maneira até natural, sabe? Lógico que no começo vai demandar um certo esforço, porque tudo que a gente quer conquistar na vida, a gente precisa de esforço, né? Nada de graça, gente. Então, reconheça que você vai ter, talvez, um certo esforço nesse primeiro momento, mas os benefícios que isso pode te trazer em longo prazo são muito maiores, né? Aí você recorda o que você quer, o porquê você quer, e vai com a ideia de que é um momento para você relaxar, sabe? Então, por exemplo, pode ser uma aula de dança, pode ser yoga, pode ser caminhada. Por exemplo, vamos supor que hoje você tem muita dificuldade de fazer atividade física, que a sua rotina hoje você não consegue ainda visualizar como colocar isso em prática. Então, incorpora aí no seu final de semana, sabe? Use o seu sábado e o seu domingo, de repente, para você fazer uma caminhada ao ar livre, mas inicialmente nesse contexto de você poder extravasar realmente, às vezes, um cansaço ou uma frustração, ou às vezes um sentimento de raiva, que a gente vai acumulando mesmo, né? Ao longo da semana. Normal. Então, assim, é importante também ter essa consciência que as coisas vão acontecendo
E é normal que a gente se sinta assim. E a maneira que a gente vai encontrar não é não ficando ansiosa. Porque é muito difícil. Lógico que tem graus, né? Inclusive porque existem graus que realmente é necessário até um acompanhamento médico. Mas, dependendo, se você começa a só visualizar como já administrar isso, né? Dentro de um contexto de como extravasar, por exemplo, já vai te ajudar bastante. Então, a atividade física, você pode ter essa visão também, sabe? Não, eu vou fazer algo que seja para eu ir lá e relaxar. Então, por exemplo, tem aquela aula de Muay Thai, sabe? Muitas mulheres até gostam de fazer justamente por isso, porque é um momento que tá ali extravasando, colocando para fora, sabe? Respirando, suando. Ou pode ser uma aula de dança, como eu falei, aula de yoga, uma capoeira, uma caminhada. Entende? Então, não só pensar na atividade física como um fato para você emagrecer, lógico que é muito importante para você ter melhor os seus resultados, mas também como uma fonte de você extravasar essa ansiedade, tá? Porque eu tenho certeza que no momento que você sair da sua aula, você vai se sentir mais tranquila. E além do que é muito interessante, é que traz uma sensação também de dever cumprido, sabe? E essa sensação também vai te deixar até mais com mais energia no outro dia, sabe? Ou durante o dia, se você foi pela manhã, por exemplo. Então, vamos lá. Outra coisa importante é algo que tem relação, assim, com o que eu falei bem no comecinho, que é a questão da reflexão, né? Assim, a gente precisa, não é que a gente precisa, né? Mas é importante, assim, se a gente for analisar nosso estado emocional mesmo como ser humano, entender como também buscar a presença, sabe? Nos momentos que você se sente ansiosa. Então, quando você identificar que você tá ansiosa, primeira coisa é sentir o seu corpo, sabe? Assim, presença. Sai da sua mente, sai dos pensamentos e sente seu corpo. Qual é a melhor maneira de você poder sentir o seu corpo nesse sentido? Respirando, sabe? Então, assim, sabe? Reconhece, tá ansiosa, sua batimento cardíaco pode ficar um pouquinho mais acelerado. Então, você respira profundamente, calmamente, que com certeza isso vai abaixar. E aí, você pode, como uma prática mesmo, começar a trazer algumas perguntinhas pra você mesmo, sabe? Isso é um exercício, sabe? Que a gente vai fazendo, a gente vai criando músculo, igual na academia, sabe? Esse exercício de se auto-observar e de conquistar estados emocionais mais positivos, né? Administrar as emoções. E aí você vai poder dizer pra si assim, por que eu estou ansiosa, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer com isso que eu estou imaginando, né? Que às vezes você tá, tipo, prevendo uma coisa que nem aconteceu ainda, mas você fica na ansiedade de que possa acontecer. Então, se pergunte o que vai acontecer, né? O que me deixou ansiosa? De onde vem? Qual é a expectativa que eu tô tendo, né? E aí, no caso, você, só de fazer essas perguntinhas, você já vai começar a trabalhar o seu emocional, sabe? E aí, cada vez que você vai fortalecendo isso durante o processo, você vai conseguindo cada vez tomar mais as rédeas das suas emoções, né? Especificamente, se for num momento, por exemplo, onde você está buscando o emagrecimento, por exemplo, se você tá numa situação onde você se depara com algum alimento ali que você normalmente, que você sabe que você não deveria comer, mas que você sente vontade, e aí de alguma maneira isso te deixa ansiosa, e aí você quer pegar aquele alimento e comer e esquecer de tudo que você já pensou, que refletiu e tudo. Uma coisa interessante para você sempre trazer à tona é assim, o que eu mereço, sabe? Então, por exemplo, eu vou falar uma experiência para exemplificar. Eu mereço ter energia para fazer as coisas que eu gosto. Eu mereço ter um corpo com vigor, com vitalidade, um corpo que me proporcione
um avançar da idade sem dependência, com liberdade. Eu mereço ter a minha autoestima elevada. Então, aí você compara isso com o alimento que você queria, né? Tipo, será que compensa você abrir mão de tudo isso que você sabe que você merece por um refrigerante? Ou por um salgadinho? Né? E aí nisso, junto com isso, você respira, né? Mentaliza aquilo que você quer. Você pode até criar uma imagem na sua mente disso que você definiu, que é o que você merece. E é como eu falei, é um processo, sabe? Contínuo. Por isso que a ajuda de um profissional é legal. Porque pode ser que você, às vezes, não consiga seguir tudo no começo, né? Porque faz parte. E aí, você tendo um apoio, aí tem alguém pra ir lá e falar, não, você consegue, você vai, você não foi dessa vez você acabou tendo esse deslize, mas na próxima você consegue, sabe? E aí segue adiante. Gente, outra coisa muito legal, que é muito básica, mas que a gente às vezes abre mão. Sabe o quê? Não tem a ver só com religião, tá? Mas é fazer uma oração, sabia? Se a gente se conectar, sabe, com algo maior, que seja, por exemplo, você criar algumas afirmações internas, sabe? Não, eu mereço o melhor, eu mereço uma vida positiva, eu mereço ter resultados benéficos na minha vida. Como um mantra, né? Que a gente pode dizer em outras palavras também, uma oração, que pode ser também, se você tiver alguma religião, dentro do seu conceito de religião, mas isso é algo que realmente trabalha também a nossa ansiedade, né? Então, ter momentos, assim, onde você se conecta com essa energia mesmo, sabe? De perceber essa conexão, né, com algo maior, nos dá uma motivação para viver, sabe? Porque a gente consegue dar sentido às coisas. Muitas vezes o processo de ansiedade, ele acontece porque você não vê sentido nas coisas. E a partir do momento que você valoriza isso, né, aí você começa a valorizar a sua saúde, você começa a valorizar o seu tempo, né, o que você faz com o seu tempo, você começa a prestar atenção mais nos seus comportamentos. Então, é uma prática aí legal também. E às vezes pode ser uma oração em silêncio, sabe? Por exemplo, nem tanto, não é necessariamente apenas uma oração, mas contemplação, sabe? Se você tem, sei lá, uma janela na sua casa e essa janela tem uma vista bonita, se você parar 5 minutos para olhar essa vista antes de você ir pro seu trabalho, ou quando você chega do seu trabalho, ou no momento do almoço, com certeza isso vai ajudar você a ficar menos ansiosa. Por exemplo, se você trabalha num prédio que tem uma vista também, que seja interessante, sabe? Vai lá na janela, dá uma respirada, sente o ar puro, ou, sabe, fecha os olhos, lembra de um momento que você estava integrado ali com a natureza, um momento que você, de uma paisagem, que você lembra, assim, do aspecto sensorial, tanto da imagem como do vento, do cheiro. Então, isso também faz a gente trabalhar, né, lidar com a ansiedade. E, inclusive, pro emagrecimento, né? Colocar isso na rotina pode te ajudar também a manter o seu foco. Eu já falei também a questão de entender o fator tempo, né? E o fator tempo tem relação com você compreender que o processo de emagrecimento não é algo que é pra você fazer uma dieta de um mês, sabe? E aí, tipo assim, se eu atingir os resultados, ótimo, atingir, pronto, larguei. Ah, se eu não atingir no tempo que eu determinei, larguei também, entendeu? Não é isso. É uma mudança de mentalidade realmente, sabe? De compreender que a partir do momento que você tá buscando melhorar a sua saúde, no sentido de querer emagrecer, não é uma dieta que você vai focar, entendeu? É importante você trazer pra si o desejo mesmo, assim, de mudar o seu padrão alimentar, fazer uma reeducação alimentar, pensar em todo um contexto do seu estilo de vida, né, da maneira como você se organiza, os seus comportamentos, e tudo isso leva tempo.
A gente não consegue transformar o nosso estilo de vida da noite pro dia, né? Fazer uma dieta a gente consegue fazer da noite pro dia, né? Mas aí talvez você possa ser que alcance os resultados, mas que não consiga manter. E isso vai te deixar mais ansiosa ainda, sabe? E se você também ficar muito presa só na dieta, aí também vai aumentar a sua ansiedade, né? Porque aí fica aquela coisa, eu não posso isso eu posso, a quantidade é X. Não é só isso, sabe? É um contexto de você começar a ter essa presença no corpo, como eu falei, para até mesmo reduzir a ansiedade, mas também para você começar a entender o que te faz bem, sabe? E como você pode cultivar isso que te faz bem no seu dia a dia, de uma forma equilibrada, sabe? Inclusive dando espaço para os momentos em que você vai, de repente, sair da sua dieta. Tá? Então, esse fator tempo, ele também tem relação com essa mentalidade de não é seguir uma dieta, mas é uma questão de entender o que te faz bem e como colocar isso em prática, tá? Para que isso se torne um hábito, se torne um padrão na sua vida, se torne uma constância. Outra coisa muito legal é você poder, dentro da sua rotina, da sua semana, do seu dia, incluir tempo para fazer coisas que você gosta. Ou tempo para coisas que são para você se cuidar. Então eu vejo muitas mulheres que depois de um certo tempo, devido até à questão assim da demanda da família ou do trabalho, acabam esquecendo até do que gosta, sabe? E fica num padrão de rotina muito fechadinho, assim, sabe? Acordar, trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa, pagar conta, dormir. Acordar, trabalhar, e tipo assim, nos intervalos é o quê? Ver televisão, olhar o celular, ou mais trabalho, ou mais coisas pra fazer, ou mais boletos pra pagar. Então, assim, a gente precisa condicionar a nossa vida pra administrar tudo isso, sabendo que isso faz parte, que é assim mesmo. É assim, sabe? Antes de ficar ansioso ou não ficar ansioso, não vai mudar isso. Pelo contrário, se você ficar muito ansioso, você vai perder a clareza de como agir para tudo isso acontecer de uma maneira harmônica. Então, ter um tempo para si, dentro desse contexto, por mais que você pense que você não tem esse tempo, é importante criar esse tempo, porque isso vai te dar mais energia para você seguir com as outras coisas, sabe? Então, assim, que seja você, de repente, sabe, propositalmente, ver qual filme que tá passando ali no cinema, que você vai sair pra você poder, tipo, desfrutar daquele momento estando presente, ou, de repente, um livro que você vai ler, sabe, que vai alimentar a sua mente com coisas positivas, ou uma companhia de uma pessoa que você vai chamar pra tomar um chá, pra tomar um café, sabe? Ou coisas até que mulheres gostam de fazer, né? Muitas mulheres gostam, por exemplo, sei lá, se cuidar e, sei lá, fazer um corte de cabelo, fazer a unha, né? Então, se isso faz parte do seu contexto de vaidade, você incluir esse tempo aí no seu dia a dia vai também te dar uma energia aí pra você recarregar as baterias, sabe? E uma das coisas que eu acho que é muito legal nesse contexto também do tempo, se fizer sentido pra você, é sempre encontrar um momento pra você ter contato com a natureza, sabe? Tipo, se você mora numa cidade grande, né, que é muito, muito, muito concreto, muita poluição, sabe? Tenta ir num parque que seja arborizado no final de semana, ou num clube, tomar um sol, sabe? Entrar numa piscina, uma caminhada, sabe? Num lugar onde pode ter um jardim bonito. Porque a nossa mente, ela se alimenta também desses efeitos visuais, sabe? O sensorial alimenta também as nossas emoções. Por isso que eu falei no começo, esse tanto de informação é um dos fatores que hoje interferem na ansiedade das pessoas, né? Porque a nossa mente, ela recebe esses estímulos e ela somatiza no emocional. Tanto que a gente vê um filme, quando ele é muito, muito emotivo, a gente chora. Quando é muito violento, a gente fica com uma sensação ruim. Então, esse contato com a natureza alimenta os nossos sentidos, né? De uma forma que
traz para o nosso cérebro uma vibração, né, de mais tranquilidade mesmo, de paz, porque a natureza ela traz a paz, né? Então é uma outra dica também que eu dou para vocês. Deixa eu ver o que mais. Coisas que inspiram a alma, né, gente? Como é isso que eu falei do contato com a natureza. E coisas que você pode identificar que você gosta, que seja nesse sentido, sabe? De te inspirar, de te motivar. Às vezes vai ter sei lá, uma palestra bacana aí na sua cidade, aí você, sabe, vai lá. E às vezes, gente, às vezes não, 100% do tempo. Que agora vem outro tópico aqui que eu quero falar, que é o quê? A questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um fator totalmente nosso interno, né? E às vezes a gente fica numa expectativa que alguém vai resolver pra gente. E às vezes a gente até culpa o outro, né? Ah, não, tô ansiosa porque meu filho tá não sei o que lá, não sei o que. Tô muito ansiosa porque, sei lá, a política. Ou porque, enfim. Lógico que existem situações que realmente isso vai trazer pro nosso emocional, né? Isso que acontece externamente, mas você é a única responsável em saber como lidar com isso, né? Se você vai querer usar isso pra atrapalhar a sua vida, a sua rotina, né? Te paralisar, ou se você vai trabalhar isso de uma maneira a transcender, né, essa bagunça que acontece aí dentro da gente quando a gente se sente ansiosa. Na verdade, nós somos os únicos responsáveis por criar a nossa ansiedade. Da mesma forma como a gente pode também reduzir ela, né, fazer com que ela seja mais administrável. Então, esse fator de você, inclusive até fazendo um link com o que eu falei antes, né, essa questão da gente arrumar um tempo para fazer aquilo que a gente gosta, que alimenta a nossa alma. Às vezes a gente tá tão na demanda dos outros, né? Das outras coisas que tem que se fazer, que aí a gente esquece de fazer isso. E às vezes até espera que o outro, né? Ou o contexto que tá ao nosso redor, favoreça isso pra gente. Mas muitas vezes a gente, sozinhos, temos que entender e buscar o que é isso. Né? O que alimenta a nossa alma. Então, por exemplo, vai que você gosta de fazer uma coisa que, sei lá, as pessoas que você convive mais próximo na sua família não gosta tanto. Mas para você isso é muito importante. Então entenda, né? Defina como que você pode encontrar na sua rotina um espaço para você fazer isso e não abrir mão disso, sabe? Porque depois, em longo prazo, isso pode ter como reflexo até a própria ansiedade. Esse não fazer o que pra você é importante, né? E sem culpa também, sabe? Sem também exigir que deveria ser diferente, que os outros deveriam também gostar da mesma coisa que você e deveria estar ali te ajudando. Não, é uma responsabilidade sua, sabe? Vamos lá, o que mais? Alimentação e hábitos de vida, né? Lógico que também interfere, né? Da mesma maneira que às vezes a ansiedade faz com que a gente tenha uma alimentação desregrada e atrapalha toda a nossa vida, nossos hábitos, você construindo seus hábitos, né? Mais equilibrado, harmônico, positivos, com uma alimentação também saudável, também vai te ajudar a reduzir a ansiedade. Porque isso tem bastante relação até com as questões hormonais mesmo, né? Então, por exemplo, dormir da forma adequada, né? Estar descansada, não comer muito açúcar, né? Porque a gente sabe que o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato reduz os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor que faz com que a gente tenha a sensação de ânimo, né? Porque como esses alimentos geram, né, uma reação no cérebro para te dar esse prazer, aí o corpo começa a reduzir também a produção. Então, o tipo da alimentação também às vezes interfere em como a gente se sente, nesse sentido também. E existem alguns alimentos que têm uma composição que
ajuda na formação desses hormônios da sensação de bem-estar e de prazer, né? Então, por exemplo, a banana, que é rica em triptofano, a aveia também tem triptofano, outros alimentos também que ajudam é o abacate, o cacau, né? Que você pode ter através do chocolate amargo. Que mais? E esses é o que eu considero assim os principais. A cúrcuma também, que é bem interessante, que é anti-inflamatória. Ter uma dieta bem rica, né, em alimentos anti-inflamatórios. E, inclusive, se você quiser detalhes quanto a isso, lá no meu blog, anapaulasurita.com.br, eu fiz exatamente um artigo citando todos esses alimentos que ajudam na sensação de bem-estar e prazer. É um artigo que fala sobre como reduzir a compulsão por doces. Porque justamente a compulsão por doce às vezes é uma busca por esse prazer, né? Então, ter uma alimentação também equilibrada e que possa te oferecer esses compostos para você poder formar esses hormônios, esses neurotransmissores, também é algo importante. Vamos lá. Outra coisa importante também, assim, que vai te ajudar muito nesse processo, assim, né, da ansiedade em relação ao emagrecimento, é a gente poder ter um olhar positivo em relação aos problemas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente tende a não querer ter problema, né? E na verdade a gente poderia até agradecer pelos problemas, porque na verdade são os problemas que fazem com que a gente se transforme e faz com que a gente evolua. Então, se você hoje tá precisando emagrecer e você sente que você tem dificuldade, que você tá ansiosa, de repente começa a utilizar essa necessidade como sendo um gatilho para você entender aonde você precisa melhorar. Sabe? Tipo assim, mas assim, por que eu tô acima do peso, né? O que tá acontecendo? Existe alguma área na minha vida, talvez, que eu não esteja 100% satisfeita, que eu preciso analisar, que eu preciso investigar, que eu preciso transformar, né? Isso pode te dar um impulso para uma nova vida, sabe? Isso pode te dar um impulso para uma nova realidade. Uma realidade muito melhor do que onde você está. Então, só que isso também é uma mudança de mentalidade. Porque é uma questão de você olhar para o problema e você dizer, beleza, é um problema. Como eu vou resolver? Né? E não do tipo, ai meu Deus do céu, o que eu fiz agora? Já passaram tantos anos mesmo. Até num sentimento de culpa ou de querer que o passado tenha sido diferente. Ou tipo, ficar prevendo muito o futuro, sabe? Não, simplesmente observe o seu presente, né? Aceite e interprete como uma fonte de aprendizado para você. Né? O nosso corpo, ele é um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, isso vai proporcionar para você uma capacidade de você transformar, melhorar a sua vida. Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês todas essas dicas que eu dei. Deixa eu ver o que mais. É isso mesmo que eu gostaria de concluir com vocês. A gente tem 1 minuto e 28 segundos aqui restantes. Ainda bem que eu cheguei no último tópico aqui, faltando 1 minuto. Eu até fiquei meio paralisada aqui porque apareceu pra mim. Mas eu acho que esses são os passos muito importantes que podem te ajudar. E outra coisa, eu vou fazer depois também um texto resumindo tudo isso pra colocar lá no meu blog, pra quando você tiver, se você quiser depois ter isso por escrito, é um caminho aí que você pode ter pra conduzir aí seus pensamentos, né? A sua mentalidade nesse contexto. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês gostaram desse conteúdo? Muito legal, né? Eu adoro falar sobre essas questões comportamentais também. Como eu falei no início, eu acho que a gente não é só o que a gente se alimenta e a maneira como a gente se alimenta tem total relação com as nossas emoções e com o nosso comportamento. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? Nosso pensamento leva a gente a sentir, a maneira como a gente sente faz também com que a gente defina a maneira como a gente se comporta e a maneira como a gente se comporta acaba definindo os resultados da nossa vida. Então, partir dos pensamentos, né,
é o ponto aí realmente pra gente atingir o resultado que a gente quer. Agradeço